Boa noite, é um prazer enorme, uma honra estar novamente nessa casa de orações e hoje trazemos o tema Evolução Espiritual requer Educação Integral. Uma pergunta que normalmente fazemos, sobretudo quando estamos diante de dificuldades atrozes, é a seguinte: qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Qual a razão de estarmos mais uma vez reencarnados nesse planeta de provas e expiações? Tudo no universo é criação divina, óbvio. Tudo, sem exceção. E tudo que Deus criou é perfeito. Nós repetimos isso, mas temos que ter convicção. Portanto, quando estamos diante de dores profundas, entramos num processo de, muitas vezes, de uma angústia, uma tristeza, desânimo, falta de esperança. Lembremos, se nós estamos aqui, é graças a Deus que nos criou e criou todo o universo. Portanto, essa dor tem uma razão de ser. O fato de nós estarmos aqui reencarnados, conforme eu disse, tem uma razão de ser. Qual é? Então, grande parte da humanidade, podemos afirmar convictamente, não tem a mínima noção da razão de estarmos aqui. Eu não diria nem reencarnados, porque sequer conhecem o processo reencarnatório. E, consequentemente, não conhecem o processo desencarnatório. Isso abre um vazio existencial impressionante. Consequentemente, nós mergulhamos num mar de problemas, enfermidades, decorrentes, via de regra, desse vazio existencial. Se nós perguntarmos para quem quer que seja, independentemente de onde, na rua, em Jaú, em Botucatu, em São Paulo, em Nova York, em Londres, em Montevidéu, onde quer que seja, quem é você? A pessoa responderá o nome. Mas nós não somos corpos físicos. Eu não sou Edson Ramos de Siqueira. Nós somos espíritos. Nós não temos espírito, nós somos o próprio espírito. Muitas vezes, mesmo nós espíritas, fazemos perguntas ou formulamos perguntas de forma equivocada. Para onde eu poderia perguntar? Para onde irá o meu espírito quando eu morrer? Essa pergunta está formulada corretamente? Não. É o contrário. Para onde eu irei quando o meu corpo físico morrer? É algo que pode parecer simples, mas não é. Muda totalmente o contexto. Totalmente o contexto. Para que nós possamos preencher o vazio existencial, nós precisamos conhecer as verdades. Mais de 90% dos seres humanos desse planeta têm uma religião. Mas eu pergunto, qual a porcentagem que tem noção, que compreende o sentido da vida? Qual a porcentagem? É baixíssima. Porque o processo religioso dogmático, principalmente, ele não traz essas informações. O Espiritismo traz. Então nós espíritas, amanhã não poderemos dizer que não sabíamos. Porque nós temos as informações. Mas precisamos buscá-las, precisamos estudar o Espiritismo. Não basta ser espírita. E não precisa ser espírita para estudar o Espiritismo. Não precisa ser espírita. Essas informações básicas
deveriam estar à disposição de toda a humanidade. Porque é algo que, se alguém tem dúvida de todos os conceitos espíritas, a ciência gradativamente vem comprovando cada um deles. E afirmo para vocês, cada ano que passa, mais pesquisadores científicos estão se dedicando ao estudo das questões espirituais. Eu até gosto de dar um exemplo, um dos trabalhos científicos que mais repercussão causaram na mídia brasileira no ano passado, porque foi difundido por todas as mídias profissionais do Brasil. Um trabalho feito por pesquisadores científicos do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, juntamente com pesquisadores científicos da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Universidade Federal de Porto Alegre. Grupos, obviamente, que trabalham com as questões espirituais. A maioria deles espíritas, mas não só espíritas. O que eles identificaram? Bem rápido, porque não é esse o objetivo da nossa fala hoje, mas para que vocês saibam que existe diferença genética entre médiuns ostensivos e médiuns todos somos, de inspiração. Mas então vamos tirar os médiuns e os médiuns ostensivos. Ou, para facilitar, médiuns e não médiuns. Um trabalho que eles colocaram 2 grupos, de 57 pessoas cada um grupo de médiuns do Espiritismo e da Umbanda, e um grupo de não médiuns, todos parentes de primeiro grau do grupo dos médiuns. Eles identificaram 33 genes específicos dos médiuns ostensivos, psicofônicos, psicógrafos. 33 genes. Desses 33 genes que só encontraram nos médiuns, nenhum dos não médiuns apresentaram sequer um gene desses 33. É um trabalho inicial, creio que os próprios pesquisadores ficaram perplexos com o resultado, e certamente isso abre uma porta para que novos estudos nessa linha aconteçam. É assim a ciência. Daí vai se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando. Provavelmente num futuro a gente possa colher o sangue de uma criança, de um jovem, e ver se existe, se ele tem mediunidade ou não, através dos genes, das questões genéticas. Esse é um exemplo. Botucatu, Faculdade de Medicina nossa, da Unesp. Lá em Botucatu a gente tem um núcleo da Associação Médico Espírita. Nasceu dentro da Faculdade de Medicina. Eles fizeram um trabalho lá para averiguar se o passe espírita poderia auxiliar o tratamento da ansiedade. Divulgaram na cidade, apareceram muitos voluntários. Esses voluntários foram submetidos a um exame clínico, psiquiátrico, para comprovar que tinham realmente ansiedade. Os que tinham foram divididos em 2 grupos. Um grupo tomava passe toda semana, acho que por 2 meses, se não me engano, e o outro grupo não tomava, entre aspas, porque tem que ter aquilo que a gente chama em pesquisa científica o placebo, né? Tem que ter o controle. E esse controle tomava passe, sim, de estudantes voluntários que nem sabiam o que estavam fazendo, sabiam que eles iam ajudar numa pesquisa. Então eles chegavam na sala, estavam os pacientes de olhos vendados para não saber quem estava dando passe, e eles foram treinados a estender as mãos sobre a cabeça, dar o passe, normal. Só que eles não sabiam como se concentrar, tudo aquilo que os médiuns passistas sabem. Resultado, houve efeito significativo, efeito positivo do passe espírita no tratamento da ansiedade. Esse trabalho foi publicado numa revista médica. Foi aceito para publicação, porque as revistas científicas não são assim, manda para publicar. Os trabalhos são submetidos a uma banca, a um grupo de especialistas que vai analisar se o trabalho foi feito dentro das normas, dentro da metodologia científica correta. O trabalho foi aceito para publicação. E os autores não se preocuparam em colocar a palavra espírita no título do trabalho, que poderiam ter colocado efeito da irradiação de energia no tratamento da ansiedade. Não, efeito do passe espírita no tratamento da ansiedade.
trabalho está publicado numa revista médica, científica médica. E eu poderia falar tantos outros trabalhos. Um trabalho feito em Uberaba, também na Faculdade de Medicina de Uberaba, por um grupo da Associação Médico Espírita de lá. Em UTI infantil, crianças, um grupo tomava passe e outro grupo não tomava passe. O grupo que tomou passe ficou 7 dias menos na UTI que o grupo que não tomou passe. Bom, então, aquilo que eu disse, eu estou contando esses fatos, que são fatos, obviamente, científicos, né? Achados científicos que comprovam aquilo que nós espíritas sabemos e não é de hoje. Isso é muito bom. Para nós, é um reforço. Mas para quem não é espírita, isso faz com que haja uma divulgação dessa realidade, dessas verdades da vida. Muito bem. Diante disso, nós temos que ter em mente, eu falei em primeiro lugar, quem somos nós? Nós somos espíritos. De onde viemos? Somos filhos de Deus de verdade. De verdade. Porque não basta repetir, sou filho de Deus, Deus é nosso Pai. Sim, mas como funciona isso? Se nós formos analisar como é o processo que permitiu que os nossos corpos físicos aqui estivessem. O processo da paternidade e da maternidade. Nós sabemos, biologicamente, como funciona. Mas e quando nós dizemos Deus é nosso Pai? Como que é o processo? Então, para que nós entendamos o processo, é importante que eu faça 3 afirmações sobre Deus, que, na minha visão, creio que na de vocês também, não há risco de erro. Primeiro, Deus é a energia suprema do universo. Alguém discorda? Levanta a mão. Ninguém levantou. Deus é o princípio inteligente do universo. É o princípio inteligente do universo. Alguém discorda? E Deus é o próprio amor. Deus é o amor. Ele não ama, é mais. Ele é o próprio amor. É isso que nós temos que ter em mente. Deus não é uma figura humana que grande parte daqueles que creem nele imaginam. Deus é o próprio amor, é energia. É energia. Bom, e nós, humanos? Quem somos nós? Já disse, espírito. Qual a característica do espírito? É a inteligência. É o princípio inteligente. Bom, se nós espíritos temos o princípio inteligente, de onde ele vem? De Deus, que é o princípio inteligente universal, a fonte do princípio inteligente universal, a fonte da inteligência. É Deus. Consequentemente, nós somos irmãos de verdade. Não é da boca para fora. Não é repetir como um papagaio. A gente ensina o papagaio a falar o que quer que seja, ele vai aprender. Ele repete. Então nós não devemos repetir, nós precisamos ter convicção, porque quando nós tivermos essa convicção, que nós viemos dele, cada um de nós é uma centelha de Deus, a gente vai imaginar o quê? Bom, se nós somos uma centelha, cada um de nós espíritos somos uma centelha de Deus, nós temos o poder de Deus. O poder de Deus. Qual é o poder de Deus? É esse poder ilusório que os seres humanos da Terra têm em mente? Não. É o poder do amor. Porque Deus é o amor. Se nós interiorizarmos isso, se a autoestima estiver no chão, ela vai varar esse teto. Porque nós precisamos ter convicção. Há quantos séculos nós repetimos palavras? Há quantos séculos nós temos contato com o Evangelho de Jesus? Há quantos séculos? E o quanto a humanidade evolui? Qual a velocidade evolutiva espiritual da humanidade? É baixíssima. Mais de 2000 anos depois de Cristo, nós estamos assistindo o que nós estamos a assistir nessa humanidade. Piorou alguma coisa? Não, nós não saímos do lugar. Nós estamos fazendo coisas que nós fazíamos há 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 anos atrás. Continuamos nos campos de batalha, sangrando os nossos irmãos, cobrindo de sangue a superfície dessa morada da casa do Pai, que é o amor. Por quê?
não despertamos a consciência? Quando eu digo nós, estou falando da humanidade do planeta Terra como um todo. Por que não paremos para refletir sobre isso? Reflitamos sobre isso. Porque eu sempre costumo dizer, baseado numa autoanálise, que eu não posso analisar o próximo. Nós não temos subsídios para analisar, nem para, muito menos, julgar o próximo. Nós temos uma grande dificuldade para nos conhecermos. Porque grande parte daquilo que somos, nós não temos acesso. Porque está no inconsciente. Que é todas as experiências que nós temos de encarnações passadas. Esse é um exemplo por que é difícil conhecer-se. E quando a gente toma consciência disso, a gente para de julgar o próximo. A gente para de julgar o próximo. Então, o que eu imagino? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Só que tem um detalhe. A gente está um passo adiante do primitivismo. Então, dentro do Edison, existe uma coluna aqui de ser primitivo. Grande parte, provas e expiações. E um risquinho quase imperceptível de regeneração. Isso eu estou dizendo, todos nós. O que muda é o tamanho de cada um desses três componentes, digamos assim. É assim o processo, porque varia de indivíduo para indivíduo. Cada um imprime a si mesmo a velocidade evolutiva que achar que deva. Agora, como que nós podemos saber aquilo que não nos foi ensinado? E continua a não ser ensinado, que é tudo isso que nós estamos falando, que nós espíritas sabemos. Como? Então a gente não pode cobrar ninguém, não pode exigir nada de ninguém. Como que nós podemos saber, repito, aquilo que não nos foi ensinado? Então, ao longo do tempo, nós recebemos as informações de uma forma imposta. O dogma religioso. Nós absorvemos princípios dogmáticos que não deram certo. Falharam, porque nós não saímos do lugar. Nós temos dificuldades em sair do lugar. E nós continuamos, nós humanos do planeta Terra, hipócritas. Porque adentramos os templos religiosos, conforme disse, mais de 90% da humanidade tem uma religião. Adentramos os templos religiosos e quando saímos fazendo o mal, pensando o mal, falando o mal. Aí nós vamos lá no capítulo 16. Tudo é tão simples. Tudo é simples, nós é que complicamos. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o título? Se alguém disser assim, eu não tenho tempo de ler o Evangelho, minha vida é muito corrida. Não precisa ler então. Leia o título do capítulo 16. E vamos ficar fixados nele por um bom tempo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O que significa só o título? Os cristãos, a maioria não entendeu o título. O que é Mamon? Mamon é uma palavra hebraica que significa riqueza, matéria. Mas sob o ponto de vista da falta de ética, da ambição desenfreada, da ganância, que leva a todo o processo de violência no planeta. Pode observar, furtos, roubos, corrupção, guerras. O que tem por trás de tudo isso? A ilusão da matéria. É a busca da matéria, desenfreada, sem ética. Porque buscar a matéria com ética não tem problema nenhum. Sem ética. Então a gente poderia traduzir para facilitar: não se pode servir a Deus, que é o amor, e ao mal. É óbvio que nós servimos a Mamon ainda. Mas eu não quero mais servir a Mamon. Eu quero deixar o Mamon de lado. Não se pode, veja bem a afirmação, não se pode servir a dois senhores. É simples. Mas não, a humanidade tem toneladas de literatura religiosa
toneladas, mas não consegue absorver o simples, aquilo que verdadeiramente contribui com a nossa evolução. Mas como que nós podemos saber aquilo que não nos foi ensinado? Então muitas vezes eu posso até aplaudir aqueles que causam o mal para nós mesmos. É isso que a humanidade faz, por desconhecimento. Então nós vivemos perdidos, como um navio no meio do oceano sem equipamento de navegação. Para onde estamos indo? Não sei. Comandante, para onde nós estamos indo? Não sei. Deu pane em todos os equipamentos de navegação. Pode ser que a qualquer momento a gente possamos colidir com um iceberg, ou com uma rocha, ou seja lá como que for. É assim que a humanidade se encontra. É por isso que estamos cada vez mais doentes. Isso é estatística da Organização Mundial de Saúde. As enfermidades psíquicas crescem de uma forma vertiginosa. Vertiginosa. Hoje eu vi um resultado de uma pesquisa em jovens, mulheres, 25%, uma em cada 4, não vê sentido na vida. Não vê sentido na vida. E isso é crescente. As taxas de suicídio são crescentes. Os problemas psíquicos, as doenças psíquicas são crescentes. Nós sabemos disso, todo dia está sendo dito. No meio científico, no meio da educação. Quem lida com educação, com saúde, sabe muito bem disso, na prática. Quando? Cabe a quem frear esse processo? A nós. A nós. Através de um processo educacional simples, como esse. Não precisa de livro, toneladas de livro para entender que não se pode servir a Deus e a Mamon. A gente, tudo bem, nós temos o mal aqui, mas qual que é o meu objetivo? É gradativamente limpando esse mal. A aceleração da evolução moral da humanidade somente ocorrerá se frações significativas da população da Terra despertarem a consciência para a realidade da vida, libertando-se da ilusão da matéria e assumindo o papel de espíritos em processo ainda muito lento de evolução, cuja essência é aprender e ensinar o significado do amor sob a ótica divina. O amor com A maiúsculo. É isso. Aprendermos e ensinar, passarmos para frente. Cada um de nós pode ser assim um voluntário, independentemente de ser educador profissional, professor. Mas cada um de nós pode ser um voluntário da espiritualidade maior para ajudarmos a realmente fazer com que as pessoas interiorizem os ensinamentos maiores. Os ensinamentos do Evangelho. Que nós podemos resumir em uma palavra. Amor. Simples assim. O que eu devo fazer para evoluir? Ame. E o que mais? Ame. E o que mais? Ame. Cada vez mais. Mas é amar, não é fácil. Amar é o que? Tirar a mágoa do coração. É perdoar, obviamente. É ter paciência. É tolerância com o próximo. Empatia, compaixão. Em todos os sentidos. Para com todos. Não é fácil. Não é fácil. Allan Kardec nos deixou essa frase que eu a vejo como essencial. Não podemos esquecê-la. Somente a educação, repito, mais do que a instrução,
poderá transformar a humanidade. Ponto. Allan Kardec não deixou escrito, somente o milagre poderá transformar a humanidade. E uma grande parte da humanidade acha que o milagre vai acontecer. Na hora H, Jesus está no comando. Sim, Jesus está no comando. Só que Ele não vai fazer aquilo que nós precisamos fazer, que cabe a nós fazermos. Cabe a nós fazermos. E se Jesus estivesse aqui, mas Jesus, Senhor, faça por mim. Ele diria, você é Deus. Você é meu irmão. Se eu posso, você pode. Essa é a realidade. Mas não é isso que nos é ensinado. É por isso que o tempo passa e as coisas não mudam. Porque se dependesse de Deus, de Jesus, dos nossos superiores espirituais, tudo isso aqui seria um paraíso. A gente tem que refletir e fazer pergunta para si mesmo. Mas por que não muda? Há quantos milênios nós estamos assim? Vivendo em conflito interior, em conflito um com o outro. Quando que Jesus vai resolver? Sabe aquela história de cair a ficha? Tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Depende de nós. Por isso que Jesus nos disse, também grande parte dos cristãos não entendeu, vós sois deuses. O que ele quis dizer com isso? Ele falou por falar? É aquilo que eu já coloquei. Se nós somos filhos de Deus, deusinhos somos. Nós somos princípio inteligente. Nós somos inteligentes, essa é a característica do Espírito. A Trindade Universal, questão 27 do Livro dos Espíritos. 27. Deus, a matéria e o Espírito. Só para reforçar o que eu já disse. Deus, o Criador de tudo. Nosso Pai, de verdade. A matéria e o Espírito. Qual que é a diferença entre matéria e Espírito? A matéria pensa, a matéria não pensa. Isso aqui não pensa, isso aqui não pensa, isso aqui não pensa. Isso aqui é matéria. Nós não somos matéria. Mas o cérebro pensa. Não, quem pensa é a mente. Quem pensa é o espírito. Enquanto nós estamos no corpo físico, há, logicamente, uma conexão com o cérebro, que é essencial essa conexão. O corpo não tem mais condições de albergar o espírito se desliga e continua o mesmo. O corpo físico, o que acontece com o cérebro? Desintegra-se. Onde ficam as informações de tudo que eu aprendi nessa encarnação e em todas as outras que nós aprendemos? No espírito, no perispírito, no inconsciente. Então, compreender isso facilita o processo. Nós vamos entender que depende de nós. Livre-arbítrio, lei de Deus. Livre, liberdade de pensar, falar e fazermos o que quisermos. E aí a gente aprende que tem a tal da lei de causa e efeito. Simples. Ação e reação, a mesma coisa. Terceira lei de Newton. A toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade em sentido oposto. É isso. É castigo de Deus? Não. E hoje a ciência está comprovando como atua a lei de causa e efeito. Grande parte das doenças que nós temos, nós causamos. É o efeito daquilo que nós fizemos voltados para o mal. Nessa ou em outras encarnações passadas. Desencarnar não significa cura das doenças, porque elas continuam no perispírito. Quando que nós vamos curar as doenças do nosso perispírito e, consequentemente, do corpo físico quando estivermos encarnados? Quando nós nos curarmos. Nós espíritos nos curarmos, o espírito curar-se. Essa é a cura. Então, nós vivemos hoje uma evolução tecnológica fantástica, cada vez se acelera mais. A gente observa isso em todas as áreas. Ciências da saúde, é impressionante, doenças que há poucas décadas não tinham cura, hoje tem. Tudo evoluiu. Tudo evoluiu. Então, quando nós estamos doentes, nós temos as ciências da saúde a nos acudir. Nós temos o tratamento espiritual, que é essencial, a nos ajudar muitíssimo. Mas, se nós não fizermos a nossa parte, a doença voltará. Nessa ou em outra encarnação. A cura definitiva está nas nossas mãos. Então, quando nós estamos diante de uma enfermidade, é um momento para a gente refletir e dizer para si mesmo:
puxa, eu preciso acelerar a minha mudança da minha maneira de pensar, de falar e de agir, porque até quando eu continuarei enfermo? É isso, a gente carrega no perispírito as doenças. Isso explica uma fração das doenças congênitas. Uma fração. A gente não pode afirmar que todas sejam. Não. Existem as doenças causadas pelas condições ambientais. Mas uma grande parte delas, isso é... Quando a gente analisa a literatura, lê a literatura produzida pelos profissionais da Associação Médico Espírita, a gente observa isso já de uma forma bastante categórica. Bastante categórica. Então até isso está nas nossas mãos. Nós somos ajudados sim pelos nossos mentores espirituais, orientados sim, desde que nós estejamos vibrando num padrão bom. Amor, vibrando amor. Muito bem, então só para salientar, somente a educação. Kardec não escreveu somente o milagre, nem escreveu somente o castigo, ou somente o sofrimento, ou somente a dor. Não. Não há necessidade da dor para evoluir. A dor é uma consequência, nós vivemos com ela aqui mesmo, é normal que a tenhamos, mas não é algo que Deus criou para que aprendamos. Seria outra coisa também sem nexo. Porque quando nós educamos as nossas crianças, os nossos jovens, a gente os castiga, bate, belisca para doer. Não, tem que doer para ver se aprende. Não. A gente educa com amor. Educa com amor. Então, enfrentar dificuldades, isso faz parte do processo. Realmente, nós estamos matriculados na escola da vida e não é fácil. As boas escolas não são fáceis. E a escola da vida, chamada Terra e tantos outros planetas, é uma criação de Deus. Agora, cabe a nós atenuarmos as nossas dores, obviamente com a ajuda dos nossos superiores espirituais. Quando nós queremos, porque se nós não quisermos, não vai acontecer nada. Gravemos isso. Esta frase representa o eixo motor da doutrina espírita e o caminho para que saiamos da mediocridade moral que caracteriza os seres humanos da Terra, vítimas de um processo avassalador de fascinação coletiva. O que é fascinação coletiva? Obsessão em massa. Por parte de espíritos das trevas, desencarnados e encarnados, juntos, interessados na manutenção da imoralidade recorrente da mesmice materialista, questões altamente correlacionadas. Essa é a realidade. Desde sempre nós somos aqui, trazidos na rédea curta, como se fala no popular. Pelo poder efêmero, pelo poder ilusório, pelo poder da matéria. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a Deus e a Mamon. A escolha é nossa. E essa é a realidade. Isso aqui pode ser traduzido como lavagem cerebral, que é feito no meio religioso, no meio político, onde quer que existam seres humanos, há uma tentativa de fazer a lavagem cerebral do próximo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós temos liberdade de pensamento dada por Deus, mas ela é cerceada. Gravemos bem isso. Kardec se caracteriza, o espiritismo, pela liberdade total, plena. Kardec foi um dos grandes formadores de livres pensadores, como Sócrates, Jesus. Todos eles foram atacados. Jesus foi pregado na cruz. Sócrates foi condenado à morte por veneno, por envenenamento, porque ele ensinava os jovens a pensar. Kardec não foi queimado na fogueira da Inquisição, mas indiretamente foi, quando queimaram 300 obras dele lá em Barcelona, em praça pública. Por quê? Por que a preocupação com a obra de Kardec? Pensemos. Por que pregar Jesus na cruz?
Nós o pregamos na cruz. Eu sempre digo, quem não leu, leia há 2000 anos, de Emmanuel por Chico Xavier. Lá mostra que Pôncio Pilatos não queria pregar Jesus na cruz. Ele lançou mão de todos os artifícios para não fazê-lo. Mas a população vai invadir, a população quer. Então, até quando? Agora, isso é para cada um de nós. A gente não consegue falar isso para a massa da humanidade desse planeta. É para cada um de nós. Livre-arbítrio. Ah, mas eu não quero, estou bem assim. Não tem problema. Tem problema? Não, absolutamente. Liberdade. Cada um de nós tem a liberdade de pensar, falar e fazer o que quiser. O que quisermos. Bem, palavra, vocês perceberam que educação está escrito com E maiúsculo. Eu não consigo escrever educação integral com E minúsculo. Eu não consigo. Como eu não consigo escrever educador com E minúsculo, porque educador é diferente de professor, na minha visão, na visão espiritual. Porque o professor é aquele que chega, ministra sua matéria para um grupo de alunos, matemática, química, seja o que for, física, muito bem, pode ser uma aula maravilhosa, mas se ele não vai além disso, de ensinar a sua matéria, ele é apenas um professor. O educador se preocupa com a formação integral do ser. Exemplo, Allan Kardec, Pestalozzi, os grandes mestres e os grandes professores, os grandes mestres da atualidade, que estão no dia a dia aí nas escolas por aí, agindo como educador, não apenas como professor. É isso, essa é a diferença. Então, a gente começa a pensar em educação, nos grandes educadores da história. O nome que eu trago para vocês hoje é de Anamos Comênios, que foi muito importante para Allan Kardec. E ele é muito importante para todos os pedagogos, conhecem. Que Anamos Comênios, vejam, ele nasceu em 1592, desencarnou em 1670. Os ensinamentos dele, naquela época, os pensamentos estão além do nosso tempo hoje. Observem, ele propôs uma didática que tinha por objetivo central formar o bom cristão, ter fé verdadeira em Deus, praticar ações virtuosas e preparar-se para uma outra vida. Vocês podem, mas espera aí, como é que um educador propõe uma didática? Ele não inclui aí as matérias que nós deveríamos estudar, física, geografia, história, etc. Não, isso faz parte da instrução, sim. Mas qual é a prioridade dele? Qual a prioridade? Imaginemos se toda a humanidade tivesse sido educada ao longo de todo o tempo dessa forma, priorizando isso aqui. E vejam que lá atrás, ele já propunha a educação para uma outra vida. Ele dizia, o educador precisa preparar o educando para a eternidade. O que significa isso? A vida não começa no berço e não termina no túmulo. Esse intervalo entre o berço e o túmulo é muito curto, é curtíssimo, curtíssimo. E nós perdemos grande parte do tempo, nós, humanidade, com o quê? Com a matéria. Brigando pela matéria, causando conflitos, ao invés de agirmos como pacificadores. Então a pergunta que eu me faço todos os dias, quando eu acordo, e aí Edson, como é que vai ser hoje? Você vai tentar ser mais pacificador ou vai continuar a criar conflitos? E no final, à noite, a gente faz a autoanálise. Como é que foi hoje? Hoje foi mal. Amanhã tentarei ser melhor. Daí lembre-se, Edson, lembre-se, não se pode servir a Deus e a Mamon. Não adianta você está há séculos com o Evangelho embaixo do braço e você não entendeu o significado dele, das palavras que ali estão. É assim. É assim. Naquela época, Anamos Comênios defendia a educação para ricos e pobres, homens e mulheres, porque naquela época a mulher não estudava. Vejam bem que espírito é esse, o grau de evolução de um espírito como esse.
300 anos depois, mais ou menos, toda a base da criação da Unesco, da ONU, vem dos conceitos de Comênios. Ele é conhecido, muito conhecido no mundo. E eu vou trazer para vocês agora, partindo já para o final da nossa fala, 2 decálogos. Decálogo é um conjunto de 10 conceitos. 2. Que foram psicografados por Dora Encontre, que é uma educadora espírita, em maio de 99. E publicados por ela em 2009 na obra O Educador e Anamos Comênios. Ele nasceu onde hoje é a República Tcheca. Ele fora um bispo protestante, educador, escritor. Então o primeiro decálogo trata do ideário do educador. E aqui eu vou mais uma vez salientar. Entendamos que todos nós podemos ser educadores. Uma palavra que cada um de nós leve para uma pessoa no dia. Quando nós fazemos isso, nós estamos agindo como educadores. Não precisa ser educador profissional e falar para um público enorme. É no dia a dia, na família, no ambiente de trabalho, onde quer que estejamos. Muitas vezes uma palavra nossa pode salvar uma vida. Pensemos nisso, uma palavra. E nós, quando nos colocamos à disposição, nós somos verdadeiramente utilizados no bom sentido pelos nossos superiores espirituais. Como se fôssemos um mentor espiritual que naquele momento leva uma palavra que muda o rumo de muitas pessoas. Pensemos nisso. Então, isso aqui é válido para todos nós. Primeiro, pensar no bem, falar no bem e exemplificar o bem. O exemplo é uma ferramenta didática fantástica. Ser comedido nas palavras, correto na ação e ponderado nas emoções. Cultivar a alegria, evitar a leviandade e mostrar-se sempre sincero. Amar sem apego, ser doce com seriedade e firme sem dureza de coração. Procurar a sabedoria com humildade, prezar a inteligência com clareza e ensinar com simplicidade. Todos os nossos grandes mestres ensinam com simplicidade, haja vista Jesus, que nos ensinou o significado do perdão, mas até hoje a maioria da humanidade não entendeu. Porque pregado na cruz, sentindo uma dor inimaginável para nós, ele pedia para o Pai nos perdoar, porque nós não sabíamos o que estávamos a fazer. Mas muitos cristãos acham que Jesus tinha que morrer. Não, nós o pregamos na cruz. Por que ele teria que sofrer por nós? É simples pensar assim. O que eu preciso fazer é seguir os ensinamentos dele. Então eu digo assim, Kardec nos ensinou a ter liberdade de falar aquilo que a gente pensa, né? Nos ensinou isso, ensina. Então eu sempre digo assim, Jesus, na minha concepção, não morreu para me salvar. Jesus vive para me ensinar, porque a morte sequer existe. Então nós precisamos tirar da nossa mente aqueles conceitos antigos, de outras vidas, de outras encarnações. Pensemos, reflitamos. Não precisamos aceitar, e sim refletir. Fazer-se entendido por todos, amado pelos bons e respeitado pelos rebeldes. Servir a sociedade, transcender as convenções e buscar o reino de Deus. O que é encontrar o reino de Deus? É encontrar o Deus. E o que é Deus? O amor. É simples. É o amor. Eu não vejo a hora de estar ao lado de Jesus, etc. Ame. Quanto mais amamos, a gente vai subindo os degraus da escala
evolutivo espiritual, até que um dia estaremos ao lado dele, do nosso irmão Jesus. Não percamos tempo. Ser puro de coração, elevado no pensamento e nobre no proceder. Servir aos homens como quem serve a Deus. Amar todas as crianças como suas e conviver amistosamente com a juventude. Lutar pela educação universal, empenhar-se pela educação integral e praticar a educação pelo amor. E a gente tem um exemplo ligado ao Espiritismo, Pestalozzi, né? Que criou o termo amor pedagógico. O educador precisa amar o educando. Não cabe ao educador impor o conhecimento. Esse é outro ensinamento dele. Não cabe ao educador impor o conhecimento, e sim estimular o educando à autoconstrução. O que ele quis dizer com isso? A semente de Deus está aqui. Então esse é o trabalho do educador, estimular a germinação dessa semente de Deus que está aqui dentro de todos nós, espíritos. Ah, mas aqueles assassinos inveterados, criminosos, todos são filhos de Deus e um dia estarão ao lado de Jesus, serão espíritos perfeitos. E o que poderá acelerar esse processo é a educação, não o castigo profundo. Vamos ao segundo decálogo, propostas de vida cristã. 1. Buscar a verdade, praticar o amor e progredir sem cessar. Venerar a Deus, respeitar a vida e proteger a natureza. Viver com honestidade, trabalhar com perseverança e servir sem recompensa. Muita gente diz, nossa, eu fiz tanto por aquela pessoa, ela nem obrigado disse. E aí? Continue servindo. Continue servindo. E eu lembro aqui também uma frase de Joana de Ângeles, em que ela diz: o mal que me faz mal, não é o mal que me fazem, é o mal que eu faço. E o bem que me faz bem, não é o bem que me fazem, é o bem que eu faço. Se nós colocarmos isso na nossa vida cotidiana, muita coisa vai mudar. Não importa, mas não importa. Cada um pensa o que queira. Importa a nossa consciência. É isso que importa. Esse é o trabalho da evolução espiritual. A única razão de estarmos aqui reencarnados. A única. Lutar contra a adversidade. Vencer a dor. E aceitar a vontade de Deus. O que é aceitar a vontade de Deus na prática? É compreender que tudo no universo é regido por leis divinas. É isso. É isso, a gente precisa traduzir. Ah, Deus não quis, ou Deus quis. Não, tudo é lei. Se eu ficar brincando aqui, cair, fraturar o braço, ah, não foi por acaso. O Edson tinha que passar por aquilo. Não foi por acaso mesmo, foi em função da lei da gravidade, que é uma lei divina. Ou não, é uma lei dos físicos. Quem criou a lei da gravidade? Deus. Quem criou todas as leis da biologia, da química, da física? Deus. São leis divinas. Não é por acaso mesmo. Tem uma lei por trás de cada evento que aconteça no universo. É assim que funciona. Inclusive existe uma lei por trás da nossa capacidade de evoluir e aprender a amar, respeitada a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. É isso. A gente precisa conhecer a casa do Pai, lenta e gradativamente, como funciona a casa do Pai, que é o universo, e que nós fazemos parte, como a fração mais importante do universo somos nós. Nós quem? Espíritos, porque nós somos os agentes pensantes. Nós não somos matéria. Olha o poder que nós temos. Mas a gente tem que sair
mentalmente, dessa realidade materialista do planeta. Ou melhor, do planeta não, da humanidade. Acolher o próximo, educar a si mesmo e viver para o bem de toda a humanidade. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Afirmar a imortalidade, projetar-se na eternidade e enxergar sempre além do momento presente. Sentir a grandeza do universo, medir a própria pequenez e confiar no crescimento infinito de si. Perdoar a quem nos fere, abençoar a quem nos despreza e exercer a generosidade sem pretensão. Renascer a cada dia, renovar os votos feitos e alcançar a paz. E assim passar na terra, deixar um traço de luz e cumprir plenamente a própria missão. Qual que é a nossa missão? Evoluir. E o que é evoluir? É aprender a amar. O que mais? Só isso. É simples. Mas se a gente parar para pensar, é que ao longo de tantas e tantas e tantas encarnações, nós estivemos mergulhados na matéria. A matéria acima do amor ao próximo. É isso. Então a gente encontra dificuldade mesmo que queiramos, né? Porque nós que estamos aqui, agora falando de nós que estamos aqui nessa casa nesse momento, nós não estamos aqui por acaso mesmo, não existe acaso nesse sentido, né? É porque nós já estamos enxergando um horizonte mais iluminado. Já estamos entendendo que nós não somos perfeitos. Nossa, quanta imperfeição que eu tenho. Esse é o ponto de viragem. É o divisor de águas. É reconhecer as nossas imperfeições e não querer escondê-las de nós mesmos, né? Não precisa apresentar para o próximo, mas esconder de nós mesmos. Nossa, Edson, como você é egoísta. Eu egoísta? Que isso? Eu sou altruísta. Mais altruísta que eu não existe, nem Jesus. Jesus é igual, eu sou igual a Jesus. Quer dizer, é ilusão, né? É ilusão, dando um exemplo bem exagerado, mas é isso, é ilusão. É isso, queridos irmãos e irmãs, que nós tínhamos para deixar para nossa reflexão, né? Para nossa reflexão, não é para a reflexão de vocês, para nossa reflexão. Eu sempre digo que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. É o primeiro que deve ouvir. Agora, voltando para Botucatu, eu vou refletindo sobre aquilo que eu falei, tentando aprender ou interiorizar esses aspectos que são simples, porém altamente eficazes ao nosso processo de evolução espiritual. E sempre lembrar, nós humanos, nós estamos naquela fase que dizemos, se eu posso complicar, para que simplificar? Vamos inverter isso. É muito simples. É muito simples. As mensagens estão assim, conforme eu dei esse exemplo do capítulo 16 do Evangelho, poderia falar tantos outros, em outros temas. Mas é tão simples, é só aquilo. Pronto, o título basta. Para a gente exercitar todo dia aquilo. Exercitar, exercitar, exercitar. É assim. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Queridos irmãos e irmãs, permaneçamos concentrados, com as nossas mentes desligadas do mundo exterior e que continuemos conectados aos mentores espirituais dessa casa de orações, que juntamente com os trabalhadores encarnados prepararam esse ambiente com muito amor, muito carinho, para que aqui pudéssemos estar reunidos fraternalmente em nome do Mestre do Amor, Jesus, nosso Mestre maior. Só temos que agradecer o fato de estarmos juntos nesse oásis espiritual, onde circula uma energia sutil, leve, muito diferente daquela que predomina nesse planeta de provas e expiações, densa, pesada.
fruto das emanações mentais de desamor de grande parte da humanidade desse planeta. Portanto, agradeçamos que possamos levar daqui uma fração dessa energia que será maximizada em breve com o passe. E para encerrarmos, que façamos juntos um gesto, um ato de caridade, de fraternidade, irradiando uma fração dessa energia aqui presente a tantos irmãos e irmãs momentaneamente muito mais necessitados do que nós. Vibremos pelos gravemente enfermos, internados nos hospitais ou nos leitos domésticos. Também por aqueles que padecem de carências materiais. Vibremos pelos 800 milhões de famintos no mundo, pelos 120 milhões de deslocados que fogem das zonas de conflitos armados, das secas, das inundações, da miséria, da fome. Vibremos por todos aqueles que sofrem independentemente da causa e também pelos desencarnados, sobretudo os que se encontram na difícil fase de perturbação pós-desencarnação, normalmente decorrente do mergulho no mal profundo e também do desconhecimento da realidade da vida do Espírito. Que a paz de Jesus envolva tantos irmãos e irmãs sofredores neste planeta, bem como todos nós aqui presentes. Que assim seja.